Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto ligado ao terceiro ano, né, da turma contínua, que está falando sobre o sistema digestório, bloco 3, tá? Vamos trabalhar aqui direitinho. Nós temos uma apresentação que é bastante interessante e pertinente, porque nós vamos falar exatamente das enzimas, né, que atuam sobre a nossa alimentação, fazendo com que elas sejam reduzidas em macromoléculas e em micromoléculas. E aí sim elas são repassadas ao sangue e levadas aos trilhões de células que estão espalhadas no seu corpo, para que realmente elas possam se manter, né, dentro das suas atividades metabólicas, que são inerentes a cada tipo particular de célula e que é um universo gigantesco, né? É uma galera muito grande falando, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E realmente você tem que inventar um sistema maravilhoso de transporte, né? Porque além de você abastecê-la com a matéria-prima básica que vem do alimento que você ingere, você tem que ter uma rede de transporte muito legal pelo seu corpo para levar toda essa carga a todas as células do seu organismo através do sistema circulatório, tá? Mas hoje é o sistema da manutenção do seu corpo, né? O seu corpo constantemente gasta energia para você se manter vivo, então você tem que repor isso através da alimentação. Suas células também vão se degenerando com o passar do tempo, vão sofrendo danos, vão sofrendo envelhecimento e depois vão sendo repostas com o passar do tempo. Então, também tem que ter uma atividade metabólica constante, né? Para garantir todo o equilíbrio de funcionamento do seu organismo, que é fantástico. Então, daqui, nós vamos fazer a nossa apresentação na nossa aula de hoje, que é o bloco 3 do nosso sistema digestório, que está aí bonitão na tela, que vai entrar para vocês, ó. Tcharam! Tá? E aí nós vamos dar continuidade, focando agora, né, do que esses órgãos são capazes de produzir em matéria de enzimas, né? Já foi dado uma punta para você no bloco 2 de algumas delas, né, da pitialina na boca, da pepsina e da renina no estômago. E agora nós vamos focar basicamente os campeões na produção de enzimas, que é pâncreas, né, e também o intestino delgado. Fígado, apesar de ser um órgão secretor, ele joga a bile aqui para dentro, é o que causa maior confusão na cabeça dos alunos, que o pessoal fica achando que bile é enzimática, e não é não, tá? Quem quebra gordura é lipase. A bile, ela emulsiona as gorduras, ou seja, transforma uma gota muito grande em milhares de gotinhas pequenininhas. Isso chama-se emulsionar, tá? Mas ela não tem poder de quebrar moléculas de gordura. Quem quebra é a lipase. E a lipase, ela é produzida parte no estômago em pequena quantidade, boa quantidade no pâncreas e boa quantidade também no intestino, tá? Que faz esse processo. E cada um com seu respectivo nome. Então, a classificação enzimática é bem bacana. Por exemplo, aqui, a enzima que quebra gordura no estômago é lipase gástrica. A enzima que quebra lipídios que vem do pâncreas é uma lipase pancreática. E a a lipase que vem produzida pelo intestino delgado chama-se lipase entérica. Então, cada qual no seu respectivo lugar, tá? De função. Então, vamos ver o que nós temos agora como destaque, né, importante nesse trabalho que a gente tem em relação ao bloco 3, né? Bem show de bola, né, para vocês, no sentido de chamar a atenção da qualidade das estruturas que vão ser colocadas para aí, ó. Aí nós temos um apanhado, não, um painel que mostra as curiosidades do nosso sistema digestório para todos vocês. Primeira coisa é a função de você identificar todos os órgãos, tá? Você tem órgãos que são componentes do sistema digestório, outros não. O número 1, por exemplo, não pertence ao sistema digestório. Ele é chamado de cavidade nasal, tá? 2 é representante de dentes, representando os dentes, né, superior e inferior. 3 é língua. 4 é a glândula salivar embaixo da língua, então ela é sublingual. 5 pode estar representando a região da abertura entre a cavidade bucal e a cavidade nasal, que é chamada de coanas. Também pode estar apontando para aquele pingolim que fica no céu da boca, que a gente chama de úvula, né? Que é aquele negócio que o pessoal chora, uma criança, aquele negócio balangando, aquele negócio introdinho lá do fundo. Aquilo chama-se úvula, né? 6 é o fundo da garganta, chamada de faringe. Tá? É fácil você lembrar faringe, fundo da garganta. 7, você tem um esôfago. 8, você tem um estômago. 9, você tem um fígado ou glândula hepática. 10, você tem o pâncreas ou glândula pancreática. 11, você tem a vesícula biliar.
que armazena a bile, ela não produz a bile, isso aqui é outra pegadinha, viu? Quem produz a bile é o fígado. Quem armazena a bile é a vesícula biliar. Depois você tem o número 12, que é um órgão muito comprido, que é o intestino delgado. 13 é a região do apêndice, né? 14 está apontando para o intestino grosso, que funciona como se fosse uma espécie de uma moldura de um quadro. E 15 é o órgão ela é complexo, né? Porque chama-se ânus, né? Ou esfíncter anal, que ele é composto por 3 anéis musculares que controlam a saída das fezes de modo autônomo. Você não tem controle sobre a musculatura do ânus. Tanto é que você não faz cocô quando você quer, né? Você não defega quando você tem necessidade, é quando o seu cérebro manda que está na hora. Até porque as fezes, quando chega nesse local, chega por um sistema de peso. Então, quando não der o peso exato para poder despertar em você a necessidade de defecar, você não vai ao banheiro de jeito nenhum. Você pode passar a hora sentado no vaso, mas não faz, não. Tá? Quais os benefícios de uma boa mastigação? Já foi tratado isso aqui pra gente, que é exatamente o ato de você facilitar a digestão, né? Você primeiro facilita a deglutição, dá tempo para você misturar o alimento com a saliva, então você lubrifica bem a massa alimentar, né? E também você facilita o ataque das enzimas dentro que está presente nos seus alimentos, principalmente na boca, que você já tem a pitialina, também chamada amilase salivar, né? E aí ela consegue degradar o amido presente nas sementes, presente na farinha, presente na parte o que tem farinha, né? Que pode ser bolo, pode ser biscoito, pode ser qualquer coisa contendo farinha, né? Ele já tem a presença de amido na sua constituição e também nas sementes. Quem forma a bile, qual a sua importância? Já foi dada essa dica para vocês. Quem forma a bile não é a vesícula biliar. Quem forma a bile é o fígado. O fígado transfere essa secreção para a parte da vesícula biliar que fica armazenada temporariamente. Depois ela sofre uma contração e joga esse material para dentro do intestino delgado, em que ela faz 2 papéis. Primeiro, ela tem capacidade de agir como um detergente. Então, ela emulsiona a gota de gordura. Então, ela transforma a gota de gordura grande em milhares de gotinhas de gordura pequenininha. E isso facilita o ataque de enzimas digestivas, que são lipases, produzidas pelo estômago, pelo pâncreas e pelo intestino delgado. Tá? E também ele é responsável em escurecer as fezes, porque a massa alimentar é uma cor creme, ela é clarinha, tá? E no caso, quando a bile cai nesse ambiente, ele passa a escurecer o bolo fecal, o bolo alimentar, desculpe, né? Que nessa área do intestino delgado a gente chama de quilo, né? Que ele é totalmente líquido. Depois ele se torna pastoso no intestino grosso e passa a se chamar bolo fecal. E desde a parte do intestino delgado ele já começa a tomar uma tonalidade mais amarronzada, né? Que é a cor natural das fezes, que vem exatamente da parte da bile. Quando as suas fezes saem brancas, não sai com a cor acastanhada, pode ser um processo inflamatório no fígado, em que a bile, em vez de ser lançada no estômago, em ser lançada no intestino, né, na parte do duodeno, ele é lançado então no sangue, depois é lançado nos rins e escurece a urina. A urina fica com a tonalidade amarronzada, revelando você um quadro de hepatite, tá? Inflamação. Que importância tem a flora bacteriana intestinal? Meu filho, pode fazer a parte mais impressionante que tem é a quantidade de bactérias que você tem, principalmente no intestino grosso, que é chamada flora bacteriana, e ela ajuda nesse processo digestivo. Tá? Finaliza alguns detalhes, principalmente as 2 coisas mais interessantes que eu fiquei sabendo também, né, que pode ser surpresa de vocês, é a produção de vitamina K e produção de vitamina E, através dessas bactérias da flora intestinal, ou seja, essas bactérias produzem uma vitamina que não deixa você sofrer hemorragia, porque ela produz vitamina K, e também está ligado ao seu libido sexual, porque produz vitamina E, então aumenta o seu apetite sexual. Portanto, meus lidinhas, acaricia bem essa barriguinha de vocês, onde tem o par do intestino, né, que merece todo o respeito da gente, no sentido de você ter acesso a 2 tipos de vitaminas que são extremamente importantes no corpo humano, que é produzido por uma ação bacteriana da sua flora intestinal. Daí a surpresa, né? E quando a gente fala em bactéria, o pessoal pensa em doença, e não é não. Tá? Você vê bactérias tremendamente benéficas no seu organismo, principalmente na região do intestino, que faz toda essa diferença de qualidade de vida da gente. Tá? Que importância possui os alimentos que são fibrosos? Essa é outra dica bastante interessante de você comer frutas, né?
que são uma base fibrosa, você tem folhas, que também tem muita fibra. Essas fibras são fibras de celulose, né? São determinados tipos de açúcares que você tem que são polimerizados, então isso é de difícil digestão, a gente não tem celulase, né? Quem tem celulase é bactérias que estão presentes no estômago de ruminantes. Nós não temos essa capacidade, senão você podia comer folha à vontade, que faria todo o efeito direitinho. Até papel você podia comer, só que não aconselho fazer isso não, porque é tremendamente tóxico, né? Tem muito componente químico ali. Mas as frutas, os elementos todos, fazem com que essas fibras, elas dão volume à parte das fezes, é o chamado volume do bolo fecal. Isso facilita você eliminar essas fezes do seu trato intestinal, porque além de ela dar esse volume, ela também varre o intestino e tira qualquer tipo de resíduo nocivo que tem dali dentro. Daí a necessidade, então, de você comer alimentos fibrosos, como aveia, tá? A parte de mamão, ameixa, beber muita água, né? Que é importante também, porque você está lavando a casa, então é importante isso, né? Caso contrário, suas fezes vai ficar cada vez mais ressecada, né? E endurecida, você vai para um problema chamado prisão de ventre. E aí, consequentemente, você vem naquela tom de gozação, mas ao mesmo tempo de alerta, né? Fala assim, pô, você, em vez de fazer cocô, você vai parir, né? Você vai fazer um esforço tão grande de botar essas fezes para fora, que você vai machucar a região anal, né? É chamado esfíncter anal, e você pode formar hemorroida, né? Pode dar problema de pólipos, né? E esses pólipos evoluem para a formação de hemorroida. As hemorroidas são formadas a partir de gente que tem as suas fezes muito ressecadas, né? Que sai tudo empedrado. Parece cocôzinho de cabrito. Por que o pâncreas é apontado como a glândula anfícrina? Porque o pâncreas ele trabalha em dois sentidos. Ele tem ductos de secreção que lançam o suco pancreático no duodeno, né, da parte do intestino, então é uma glândula exócrina. Mas também ele tem vários capilares sanguíneos que o abraçam em pontos específicos, né, chamado das ilhotas pancreáticas. Nessas ilhotas, antigamente chamada de Langerhans, hoje é chamada de ilhotas pancreáticas, que é muito melhor, né, esse nomezinho, referente ao pâncreas. E ali ele é abraçado por capilares sanguíneos e a secreção cai dentro do sangue diretamente. É um hormônio, e ele é capaz de produzir dois tipos de hormônios, insulina e glucagon, que são reguladores de taxas de açúcar no sangue, tá? Então ele repara que ele tem parte ela é exócrina e parte ela é endócrina, porque ela não tem ductos e é abraçado capilar sanguíneo e lança no sangue, como o caso que eu acabei de falar com vocês, a chamada ilhotas pancreáticas. E esses elementos que são colocados aqui, como ele tem duplo papel, né? Papel exócrino e endócrino simultaneamente, então ela é chamada de mista ou anfícrina. O que é uma doença autoimune? Qual delas pode afetar o sistema digestório? Doença autoimune é uma doença na qual o seu sistema imunológico começa a reconhecer alguns dos seus órgãos como inimigo, tá? E começa a agredi-lo. No sistema digestório, a doença mais comum é a chamada síndrome de Crohn ou colite retroulcerativa, em que ele ataca a parte dos intestinos, né? Tanto delgado como a parte do intestino grosso, e, consequentemente, faz com que ele seja lesado e aí pode formar até sangramentos, a depender do grau de avanço, né, desse efeito. E é uma doença autoimune, ou seja, não tem cura. A única coisa que você faz é monitorar a parte da vida da pessoa. Normalmente, a pessoa que tem uma vida muito atribulada, muito tensa, né, ele abre muita chance de possibilidade de infecção em relação a esses agravos, né, que são um estresse muito maluco em relação ao sistema imunológico, tá? Então é importante que vocês tenham qualidade de vida muito legal, exatamente para você evitar esse tipo de contratempo, né? Aqui você tem um quadro bem legal com relação às enzimas digestivas. O suco digestivo, por exemplo, age na boca, você tem saliva, né? O suco digestivo da história aqui é saliva. A enzima presente é a amilase salivar, também chamada de pitialina, não pode esquecer esse nome. Ataca o amido e transforma ele em maltose, tá? O pH ótimo dele é um pH em torno de 7. Ou 6,9, 6,8, é ligeiramente ácido, mas é bem fraquinho. Normalmente ele tende a 7. Até porque você não pode ter um pH ácido na boca, senão corrói seus dentes, né? No 2, age no estômago, então o suco é chamado suco gástrico. Você tem a pepsina, tem a lipase gástrica, tem a renina presente nas crianças, e essa renina reduz o anudo, e também você tem a amilase gástrica em menor quantidade. A pepsina atua em proteínas, né, reduzindo ela a parte de peptonas, ou então pequenos aminoácidos, e as lipases gástricas, ela atua nos lipídios, reduzindo em ácido graxo e glicerol, tá?
No intestino, o suco digestivo do intestino, ele passa a se chamar de suco entérico, entero é intestino. Olha a quantidade de enzimas que tem, ó. Quimiotripsina, tripsina. Ah, não, desculpe, aqui ele atua no intestino, e como ele tem quimiotripsina e tripsina, amilase pancreática, que é pâncreas, né? O suco é chamado suco pancreático, mas ele atua, né? Ele age no intestino. Nenhum alimento entra dentro do pâncreas. O pâncreas lança a secreção no duodeno, né? No intestino delgado. Aí tem toda essa galera, ó, quimiotripsina e tripsina, que só digerem proteínas. Amilase pancreática, que digere o amido. RNA-ase e DNA-ase, então ele tem nucleases, né, que degradam os ácidos nucleicos, reduzindo a nucleotídeos. Tem lipase pancreática, que tem lipídios, que reduzem ácido graxo e glicerol, que são as menores unidades que tem. Isso aqui ainda vai sofrer digestão, ó. O oligopeptídeo ainda não atingiu o tamanho que é o mais interessante, que vai ser aqui consumido isso no intestino delgado. Então, aqui sim, produzido pelo intestino, né, e age no intestino. Então, isso aqui chama-se suco entérico, enterointestino. Aí vem, ó, carboxipeptidase, aminopeptidase, bipeptidase, maltase, sacarase, lactase. O intestino, normalmente, ele é especialista em degradar as moléculas de açúcar, reduzindo em monossacarídeos, que são glicose, frutose e galactose. Tá? Repara que essas enzimas pegam esses oligospeptídeos que sobraram aqui da região do intestino e transformam tudo em aminoácidos. Então você tem reduzido as menores substâncias, que são as unidades formadoras. A menor unidade formadora da proteína são aminoácidos. As menores unidades formadoras dos polissacarídeos, né, que são açúcares, são glicose, frutose ou galactose. Isso aqui vem da fruta, isso aqui é geral, e esse aqui vem do leite, galactose. Tá? O pH de atuação no estômago é ácido. O pH de atuação no intestino aqui no pâncreas, ele é básico, e o pH no intestino mesmo aqui, ó, dessa formação, ele é neutro, tá? O pH 7. Os nomes e as funções de cada órgão abaixo, você tem então o órgão mais comprido do corpo humano, né, que é o intestino delgado. Ele tem 3 regiões a saber. Tem um duodeno, que é próximo do estômago, que aqui foi tirado do estômago para visualizar. Ele recebe a secreção também do canal colédoco e do canal pancreático nessa área, que é lançada nele, tá? De fazer a digestão. O alimento que está nessa área é chamado de quilo, ele é totalmente líquido, né? E toma uma coloração levemente acastanhada devido à presença da bile. Então você tem aqui 3 regiões no intestino delgado: duodeno, jejuno e íleo. O íleo é a porção final que entra em contato com o intestino grosso, né? Que é a região chamada cólon ascendente do intestino grosso. E o intestino grosso parece uma moldura de um quadro, ó. Ele ladeia totalmente o intestino delgado. Então aqui você tem no intestino grosso o apêndice, né, na base dele. O intestino delgado se liga aqui. Esse é chamado cólon ascendente, isso aqui é chamado cólon transverso, isso aqui é chamado cólon descendente, que ele faz um S aqui, é chamado sigmoide, parece um S, tá? Aqui você tem um cólon retal ou reto, e aqui o ânus. E finaliza, tá, o jogo. Aqui você vê um detalhe aqui no desenho, a junção do íleo, né, na porção inicial do cólon ascendente do intestino grosso, certo? Essa estrutura aqui, ela tem uma função que a pessoa fala que é na situação ligada ao controle da flora intestinal, que às vezes quando acontece um desequilíbrio aqui provocado por uso de medicamentos antibióticos, isso aqui pode repor as bactérias de novo, recuperando a flora intestinal que foi destruída pelos antibióticos, tá? Principalmente quem toma em longo tempo. Quais são as estruturas e as particularidades? Já falei para cada uma deles aqui, tá? É interessante que o alimento, quando chega aqui, ó, ele não tem poder digestivo nenhum, ele aqui só absorve, e absorve água. Então ele desidrata a parte da massa aqui e passa a se chamar bolo fecal. Então as fezes vão se acumulando aqui no reto e funciona por peso. Assim que ele atinge um peso X, ele informa o teu cérebro e fala, tá na hora. Essa é a parte mais bacana. É a mesma coisa com relação à bexiga. Você não faz xixi quando você quer, você faz xixi quando manda, você tem a sensação de fazer o xixi, que funciona por peso, porque a bexiga vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, quando ele atinge um tamanho igual, ele dá um repúdio e fala, tá na hora, tá? Aqui você tem um detalhe muito interessante da superfície interna do intestino delgado, que ele é cheio de dobras. Essas dobras são chamadas de vilosas, e até mesmo as células que compõem essas vilosas, ela tem dobras na superfície das células, são chamadas de microvilosidades. Repara que você tem uma sofisticação muito grande de capilares sanguíneos, de
transportando sangue venoso e arterial, e também capilar linfático, né, que faz com que haja a assimilação dos nutrientes que saem da digestão e caem. Então, ele assimila aminoácidos, assimila ácido graxo, assimila glicerol, assimila monossacarídeos, e esses pigmentos que são de ácido graxo e glicerol, que vêm da gordura, não entram diretamente no sangue, não. Ele cai no sistema linfático, depois, né, ele vai sendo reposto aos poucos, ao longo do dia, sendo lançada no sistema circulatório, exatamente para não haver entupimento. Tá? Então, as estruturas que você tem aqui, você tem um corte anatômico do intestino delgado em A, você tem um detalhe anatômico das vilosas presentes, né, em B, que isso aqui são chamadas vilosidades intestinais. Você tem a presença de vasos capilares sanguíneos e também a presença de vasos linfáticos aqui, responsável pelo transporte dos nutrientes no corpo humano. As particularidades dessa estrutura eu já falei para vocês, explica o que é quimo. O quimo é o nome que se dá à transformação da massa alimentar, né, que é chamado bolo alimentar, no estômago, e que ele sofre o ataque de enzimas gástricas e também do ácido clorídrico, então ele toma a forma de um patê. Isso é o quimo. E depois esse quimo, quando ele é repassado para a parte, quando ele sai do estômago, ele sai na forma de uma pasta semelhante a um patê. E quando ele entra no intestino, tá? No intestino delgado, ele fica totalmente líquido. Ele tem um aspecto de uma sopa nutritiva, né? E ali ele começa a ser absorvido por essas viloses intestinais e levado pelo sistema circulatório a todas as células do corpo humano, tá? E passa a se chamar de quilo. O que resta desse quilo, quando cai no intestino grosso, ele sofre uma desidratação e passa a se chamar bolo fecal, tá? Os hormônios que vão atuar nesses órgãos vão citar daqui a pouquinho. Olha como é que é interessante. Isso aqui, como curiosidade, poucos vestibulares cobram isso, graças a Deus. Isso aqui é um pouquinho complexo, mas vamos lá. O hormônio gastrina, local de produção dele é no estômago, estimulado pela presença de alimento do estômago, e a gastrina atua no próprio estômago, né, que é um hormônio, estimula a secreção do suco gástrico, relaxa o esfíncter pilórico e o contrai com a cárdia. Então, ele deixa o alimento passar, né, porque ele tem dois esfíncter, o da cárdia e da parte do pilórico. O da cárdia é que vai para o esôfago. Então, ele contrai ali para não deixar o alimento voltar para o esôfago, senão ele queima, né, porque ele vai misturar com o ambiente ácido. E ele relaxa o pilórico para passar o alimento, depois de ele estar bem preparado, passar na forma de pasta do estômago para ir em direção ao intestino delgado. A secretina, ele é produzido no intestino delgado, estimulado pela acidez do quimo, que chega até o intestino. O órgão-alvo que ele atua é na secretina, o intestino, o pâncreas e fígado. Para cada um deles faz uma coisa. Ó. Então, o que a secretina faz no estômago? Ele inibe a secreção do suco gástrico. Já tem ácido demais no intestino. Se deixar mais ácido, ele vai queimar o intestino. No intestino, o que ele faz? Ele reduz a mobilidade intestinal e induz a secreção do suco entérico, exatamente para poder dar tempo para ele atacar aquela massa pastosa do estômago que chegou ali, para que ele possa liquefazer aquilo. O pâncreas, ele estimula a secreção de bicarbonato de sódio do pâncreas, para ele poder neutralizar a acidez do estômago, e no fígado, ele estimula a produção da bile para ser lançada e facilitar, né, a emulsificação das gorduras e, consequentemente, facilitar o ataque das lipases presentes nesse órgão. A colecitoquinina, né, é produzida também no intestino delgado, estimulado pela presença de peptídeos, lipídios no duodeno, atua no pâncreas, né, e também na vesícula biliar. No pâncreas, ele estimula a secreção das enzimas do suco pancreático, né, para iniciar uma digestão em larga escala, e a vesícula biliar, ele estimula a secreção da bile para ele poder também agir como detergente e facilitar o ataque da lipase, tanto do pâncreas como no intestino delgado, né, em cima das gotículas de gorduras, né, que são produzidas pela vesícula biliar, que ela atua uma gota grande e transforma em milhares de gotinhas, faz um papel de detergente. O peptídeo inibidor gástrico, o chamado PIG, ele também é produzido no intestino delgado, estimulado pela presença de lipídios e glicídio no duodeno, atua no estômago e diminui as contrações do estômago, para falar assim, já esvaziou, agora deixa eu trabalhar aqui. Né? Então ele vai transformar aquela massa pastosa do estômago, que é chamada de quimo, vai transformar agora numa massa líquida, que é chamada de quilo, no intestino delgado, e vai iniciar maciçamente o processo de quebra de todas as substâncias, ainda que são macromoléculas, reduzindo-as a micromoléculas. Vai ser absorvido pelas vilosidades, vai ser repassada pelos vasos sanguíneos e distribuído a todas as células do corpo. Então o mecanismo é muito bacana. Tá?
de funcionamento. Então aí nós terminamos o nosso bloco, o bloco 3, que fala basicamente da formação da papel enzimático de cada um dele, alguns tipos de enzimas, de como ela atua no nosso organismo, e agora nós vamos falar no bloco 4, né, daqui a pouquinho eu volto para falar esse negócio para vocês, com relação a alguns agravos, né, alguns cuidados que a gente tem em relação ao sistema digestório, tá? Da nossa conduta alimentar. Deixa eu fechar aqui, tá? Para dar os outros informes que são importantes. Então, meus meninos, por favor, vocês estudem direitinho, não deixem de assistir essa aula, façam as pranchas de exercício que são pertinentes a esse tipo de assunto, que vai te ajudar bastante a entender melhor esse assunto. E, se possível, vocês assistem links, né, outros tipos de links no YouTube, e falam a respeito da importância do sistema digestório, que vai ajudar muito você a compreender melhor o trabalho e facilitar, assim, a compreensão dos nossos encontros. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou fazer o início do bloco 4 com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e, por favor, estudem direitinho e também se cuidem, tá? Um abraço, daqui a pouquinho eu volto. Até.